todos bem-vindos, bem-vindas. Muita alegria, estou muito feliz de começar aqui o Cada Caso um Case. Agora a gente sai da live, passa para podcast. Vocês vão ter a oportunidade de assistir vídeo, áudio, como vocês preferirem. A gente vai ter aí ao longo 12 episódios e eu vou trazer pessoas bem especiais. Para quem não me conhece, né? Sou a Bruna Falani, acho que todo mundo me conhece. Aí para quem começa a acompanhar, obrigada aí pela audiência. Mas eu já quero começar aqui introduzindo a minha convidada. Queria contar um pouco sobre ela. Fiz aqui uma pesquisa para poder compartilhar. Ela nasceu em 8 de fevereiro, ela é do signo de Aquário. Segundo o Google, Aquário é, sem dúvida, o signo mais inovador, progressista, rebelde e humanitário. Acho que ela tem um pouco disso e eu que conheço ela, tem muito dessas coisas, especialmente inovadora aí. Ela é natural de Campinas, hoje ela é conhecida em todo o Brasil. Só no LinkedIn, gente, ela já tem mais de 38 mil seguidores. Isso significa, olha só, um pouco mais que a população de Paraty, no Rio de Janeiro, ou de Presidente Venceslau, que é uma cidade vizinha aonde ela mora. Ela é formada em marketing, finalizou aí recentemente seu curso de neurociência, que ela tem usado bastante conteúdo sobre isso nas palestras dela. Que mais? Ela é vencedora pelo 2º ano consecutivo do prêmio Melhor Profissional do Ano, né, realizado pela Abras, como melhor diretora de marketing. Tá acabando. Ela é vice-presidente do Instituto Mulheres do Varejo, ela é vice-presidente da Popeye, ela é colunista do Mercado e Consumo Mundo e Marketing, ela é minha amiga, ela é criativa, ela é intensa. Eu queria aqui trazer e apresentar para vocês Fernanda Dalben. Seja bem-vinda. Vida! Nossa, mas que introdução! Agora até fiquei falando, de quem que ela tá falando mesmo? Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Ainda mais para estrear, né? O Cada Caso um Case. Eu fui uma das primeiras também. É verdade. A participar das lives, na época de pandemia, né? Isso. Então, a gente sempre chama as amigas. Vai para as amigas primeiro que dá errado, né? Mas obrigada, Bru, pelo convite. Não, imagina, você prazer. É tipo sorte, amuleto da sorte. Acho que me ajudou e foi super parceira lá quando a gente fez as lives. E quando eu pensei no podcast, eu falei, a Fê tem que estar junto, porque a gente faz parte, né? Esse nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Faz parte, né? Então, obrigada. Eu estou muito feliz e honrada de começar com você aqui. Imagina. Falei alguma coisa errada? Não, Você sabia de rebelde aí não é muito, não. Eu diria. Ascendente É que leão, depende o que é rebelde. Então, é que depende o que é rebelde. Você não vive lá. Sim, uma pessoa inconformada. Né? Exato. Acho que é nesse sentido. E por isso a inovação, né? Eu acho que tem a ver. Mas eu gosto de signos, viu? Pode me perguntar aí sobre signos, astrologia, eu sei tudo. Não, eu tive que pesquisar porque eu sou zero de signo. Eu só sei o meu e o que as pessoas falam sobre mim, eu falo, faz sentido. Mas quando eu li, eu falei, puxa, eu preciso colocar porque eu acho que tem muito a ver com ela, tem muito a ver. Mas, Fê, a gente vai bater um papo aqui, quero contar um pouco, para quem ainda não conhece sobre a Fernanda, queria que você contasse sobre você. Eu sei que você começou lá atrás, você tem uma veia inovadora, você já me mostrou a respeito quando você começou com a brasileiria, certo? Que nem sei se todo mundo sabe, mas está lá no seu Facebook, eu pesquisei, mas você já tinha me contado. E aí, gente, essa veia empreendedora da Fernanda é desde sempre. E isso faz muito sentido hoje quando a gente chega no Dalben, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória, como que surge a brasileiria e como caminhou aí essa performance, essa evolução dentro até chegar como diretora de Dalben, de marketing, ganhando aí 2 prêmios, né? Legal. Bom, eu tenho hoje... Completei recentemente 34 anos, mas só de Dalben eu tenho 20. Esse ano eu fiz 20 anos de Dalben e eu nem acredito, né? Porque comecei a trabalhar muito cedo. Mas, na verdade, eu queria resgatar até um pouquinho, bem do início, dentro da barriga da minha mãe. Boa. Quando minha mãe estava grávida de mim, o Dalben já existia, né? Naturalmente, a rede completa 49 anos esse ano. É uma empresa familiar, né?
ainda, mas que está com gestão profissionalizada. E desde sempre, né, a gente foi inserido dentro da operação. Mas quando a minha mãe estava grávida de mim, uma pessoa conhecida, uma pessoa conhecida da família, vira e fala assim, nossa, você está grávida de outra menina, né? Porque eu tenho uma irmã mais velha. Quem é que vai tomar conta do supermercado, né? Ah, entendi. Porque naquela época, 35 anos atrás, vamos pensar, né? A mulher ela não era inserida no varejo, enfim, ainda mais no supermercado, varejo, né? Ainda mais no varejo alimentar, sempre muito dominado por homens. E eu brinco que parece que foi ali que eu escutei e falei, não, eu vou tentar fazer diferente, né? E, enfim. Me aguardem. Me aguardem. E aí nasceu a outra mulher, né? Nós somos 3 mulheres em casa e eu sou a filha do meio. E como toda boa filha do meio, a gente tem que se virar. Então, eu acho que eu comecei, né, a me virar muito cedo, né? Tomar banho sozinha, fazer as coisas sozinha. E eu brinco que é um pouco do estilo do filho do meio, né? Ser mais independente, eu sou do meio algumas também. coisas. Ah, então perfeito, sabe o que eu tô falando. E a gente, enquanto criança, meu pai sempre quis inserir a gente, assim, né? A gente gostava de ir no mercado, porque imagina, criança no mercado, enfim. E quando a gente era criança, a gente podia meio que pegar o que a gente queria, não precisava pagar. Mas aí chegou um momento que meu pai e meus tios tomaram a decisão, não, agora todo mundo vai ter que pagar pelo que consumia, porque a gente precisa passar essa educação. Perfeito. A família já estava grande, né? Cada um tendo vários filhos, enfim. E aquilo foi um grande marco na minha vida, né? No sentido, assim... Eu agradeço meus pais, assim, até hoje por isso, né? Acho que fez eu enxergar o valor do dinheiro, quanto custa, muito cedo. Quando eu tinha por volta de uns 6 anos, e minha irmã mais velha já tinha 10, a mais nova era pequenininha ainda, meu pai já inseria a gente nas datas festivas na rede, né? Então, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais. E a gente sempre tinha que trabalhar no setor de bazar. Tá. Ajudava a colocar alarme na calça jeans, a gente vendia moda naquela época, organizar os CDs, colocar precificação, vocês lembram aquelas maquininhas de preço, Sim. né? Aquilo... e aí o que começava a estimular a gente, porque os clientes começavam a dar caixinha pra gente, né? Eu lembro disso, né? Era um Natal, uma cliente vira pra mim e fala, eu quero um CD do Roberto Carlos. Eu falei, cara, eu tinha 6 anos, sei lá quem é Roberto Carlos, mas já sabia ler, enfim. Eu falei, só um minutinho. Aí eu fui lá, comecei a ler e tal, a mulher ficou esperando, e eu demorando. Achei o CD, não era o que ela queria, porque ela queria um outro, era volume, sei lá qual volume ela queria, mas ela falou, eu vou levar. Você embala pra mim, pra presente? E eu já sabia embalar, né? Embalei, ela falou, me deu R$10. Meu, R$10 pra uma criança de 6 anos sei lá, quase 30 anos, né? Aquilo foi pra mim assim, se eu trabalhar... Deu um clique. Eu consigo, né? Imagina, que eu vou poder comprar doce na feira, não sei o que, eu pensava isso. E eu lembro disso, que foi um clique, né? No sentido de sempre... correr atrás. E aí eu comecei a querer ir sempre, né? E eu e minha irmã mais velha. Enfim, quando eu completei 14 anos, minha irmã já tinha 18, a minha irmã começou a trabalhar lá no Dalbem, com 18 anos. E tinha o saláriozinho dela ali, mesmo que era um salário mínimo na época, mas trabalhava meio período ali no financeiro. E eu falei, pai, eu também quero trabalhar. Né? Eu também quero ter meu dinheiro. Imagina, minha irmã comprava sempre roupa e não sei o que, eu via o que eu também queria. Meu pai falou, tá, mas como é que você vai fazer para conciliar estudo e trabalho, né? Eu falei, bom, a gente vai dar um jeito, né? Eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava. Eu trabalhava das 3 horas às 7 da noite, que era que meu pai voltava, né? Meu pai sempre gostou de almoçar em casa, dormir um pouquinho e voltar ao trabalho. Mesmo, não era supermercado, até mas hoje ele faz isso. Ele vai muito cedo, né? Vem para casa, almoça, dá aquela cochiladinha e volta a trabalhar. Falou que esse é o segredo da longevidade, né? E aí, beleza, tá bom. Mas olha, se isso atrapalhar nos seus estudos, nada feito, tá bom. E aí eu começava a me organizar em relação a isso, né? Então, estudava de manhã, eu sempre fui péssima em matemática, então eu fazia plantão de dúvida. Eu almoçava, voltava pra escola, porque eu morava perto, fazia o plantão de dúvidas, das 2 às 3, 3 horas meu pai me pegava, a gente ia pro Dalbem. Fiz isso por muitos anos. E eu comecei a minha vida profissional, né? No recebimento de mercadorias. Então, eu trabalhava lá no depósito mesmo, ali junto com o pessoal de entrega, enfim.
almoxarifado, e eu lançava as notas fiscais. Então, o caminhão chegava e a gente tinha que lançar isso no sistema que a gente já tinha na época. E eu fiz isso por 4 anos, que foi ao tempo daí de eu entrar na faculdade. Tá. E na época eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu sabia que era comunicação. Mas aí eu comecei a fazer relações públicas. Tá. Fiz 1 ano e meio, gostei, mas eu ia numa psicóloga na época, fiz um teste de profissão. E a gente chegou à conclusão que eu ia fazer administração com ênfase em marketing. Aí eu mudei no meio do caminho, na mesma faculdade. Terminei a faculdade, tô encurtando, tá? Não, tá ótimo. Terminei a faculdade, eu já tinha meus 21 anos. E eu falei, bom, da UBM não tem um departamento de marketing. Tinha... minto, esqueci de uma parte. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu recebi um convite para ir pro RH. Tá. E trabalhei na admissão, demissão, pagamento de benefícios. Então, eu conhecia todos os colaboradores. Naquela época, a gente tinha só uma loja. Tinha só 400 colaboradores. E eu conhecia, assim, todo mundo. Né? Então, eu falo que a Endomarket ali já estava... conhecia nome e sobrenome. E fiquei 4 anos no RH. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, na UBM não tem um departamento de marketing. Minha irmã mais velha... E você fez a faculdade pensando pensando em atuar nisso, no pensava em Dalben. atuar lá. Eu gostava, né? Sempre gostei, sempre estive inserida. Eu virei pra minha irmã mais velha e falei, Mariana, ela foi formada em publicidade e propaganda. Falei, por que a gente não monta um departamento? Você entende de publicidade e propaganda, eu entendo de marketing, vamos montar um departamento. Ela, poxa, legal, vamos apresentar isso então. Meu pai falou, bom, então você vai ter que apresentar pra todo mundo. Não adianta vocês virem falar pra mim, não sou dono da empresa sozinho, né? Bota todo mundo numa sala e a gente São foi quantos? lá. Ou hoje, quantos? Hoje, na verdade, são 4 sócios, Tá. né? Mas um faleceu. Tá. Então, esses 25% foram divididos em 3 filhos. Tá, mas na época você tinha que época, apresentar isso, para isso. esses 4. Tá. E aí, eu e minha irmã montamos uma apresentação, PowerPoint, Philip Kotler, não sei o quê, porque o marketing, porque não sei o quê. A gente chegou na sala, todo mundo assim, né? Aí, tipo, a gente apresentou tudo. Aí vira, meu tio falou assim, mas o que vocês vão fazer mesmo? Eu olhei pra minha irmã, assim, aí meu pai, não, eu acho melhor não... Isso foi meu pai que falou, não, acho melhor não. Não tem serviço pra vocês duas. Continua no RH, continua no financeiro, minha irmã tava no financeiro. E eu acho que não é agora, a gente já tem o tabloide, tá tudo certo. Porque na época eles tinham acabado de contratar, faziam 6 meses, um gerente comercial que tinha vindo de Pão de Açúcar, Walmart, Carrefour. Então era um cara Já super tinha um experiente. histórico. E foi ele que trouxe a parte do tabloide. Então o tabloide também era Marketing tá recente. resolvido. O marketing é o tabloide. Tinha até uma agência ali que conectava, né, com o Mauro, que era gerente comercial. Então era tabloide. Ponto. Aí eu falei assim, não é possível. Fiquei super frustrada, saí de lá. E aí o Mauro veio e falou, Fernanda, vocês fizeram tudo errado. Você quer aprender de marketing? Então, vem aqui na minha sala. Depois do seu trabalho no RH, eu já estava no TCC na época ali, né? Então, nos últimos. Antes de você ir para a faculdade, 1 hora do meu dia, pós-expediente, eu vou sentar com você e vou te ensinar como é que faz uma campanha, como é que negocia com o fornecedor. Aí ele falou, você topa? Eu falei, eu topo. Quero aprender, enfim. E eu fiz isso uns 3 meses. Ele foi me explicando, olha, é assim que eu negocio, é assim que eu monto uma campanha. Porque ele veio de uma escola, de escolas gigantes, né? E aí eu falei, bom, então tá bom. Aí ele falou, agora você tá pronta pra apresentar de novo. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Porque realmente tem um lance de faculdade, de teoria do que a gente aprende. E tem o dia a dia, tem a vida como ela é, né? Isso ficou claro pra você nesse momento. Por isso que eles não captaram na hora o que você trouxe, o que vocês apresentaram, porque era teoria total. Era né? só teoria. Eu não sabia nada na prática. Apesar de eu ter vindo de uma faculdade que era muito voltada pra business, né? Mas, enfim... não era tão, tipo, teórica, acadêmica, assim, né? Enfim, era mais business. Mas também não tinha 0 experiência. E aí, o Mauro foi comigo pra reunião. Eles, então tá bom, minha irmã acabou desistindo. Ela tava feliz lá no financeiro, mas queria ir pra área de gestão de pessoas. Resumo da ópera, tá bom, beleza, você pode começar, você não vai ter equipe, é você, né? Vai ser uma equipe, não tem, né? Não tem porquê. E você tem R$0. Então, tudo que você... precisar conseguir
orçamento, você tem que passar a sacolinha e pedir para os Tá fornecedores. explicado. Tá explicado o que criaram. A escassez gera criatividade, né? Imagina. E que ano era isso, mais ou menos? Putz, eu tinha 21 anos. Tem que fazer a conta Olha, de trás você pra falou que frente. não era eu bom fui de em matemática, 34, eu nem... Há mais de 10 anos. Tá bom, tá bom. 13 anos. E aí, imagina, marketing é uma coisa que a gente fala muito, mas é recente, né? Principalmente o digital, enfim. E beleza, eu comecei, fiquei um ano sozinha, depois começou a vir gente me ajudando e tal. E foi aí que eu aprendi a tal da passar a sacolinha. Porque no começo eu fazia tudo sozinha. Então eu descia na loja e eu fazia pesquisa com o cliente. Porque dentro do meu escopo de trabalho, pesquisa de satisfação. Perfeito. Então eu ia lá, o que o senhor acha do açougue de 0 a 5? E tipo, prancheta, depois eu mexia no Excel, né? Sabia mexer. Você teve que criar os processos, você teve que criar as pautas, né? Exato. De 1 a 5 não tinha erro, né? E aí começava a vir informação para meus pais, para meus tios. Ah, que legal, cliente. Aí eu negociava um café da manhã, por exemplo. O Vic Bold, me dá um pão, Danone, me dá um iogurte, me dá um queijo. E eu ia pedindo, montava um café da manhã. Meu pai e meus tios sempre na loja, os clientes, nossa... Falava pra eles, né? Que legal! Nossa, olha aqui, ó, obrigada. A gente adora vir aqui, olha, tem café da manhã. Eles começaram a ver, tipo, o que essa menina aí tá fazendo? Tá dando resultado. Tá diferente. Né? Tá diferente. E foi indo. Depois a equipe foi se formando e tal. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, putz, quero empreender. Eu tinha uma coisa assim de empreender, de criar algo novo. Eu sempre fui empreendedora, né? Assim, quando criança, pegava os remédios da minha mãe e fazia que era uma farmácia, montava assim na escada. Entendi. Vendia na escola pulseirinha. Eu sempre vendi tudo, né? E eu falei, não, eu não sei. Aí eu conversando com uma professora minha da faculdade, ela estava dando uma consultoria para o Sebrae de brasilidade. E ela tinha que formar essas designers, né, via Sebrae, a fazer peças de moda e decoração com características do Brasil e não copiar da China. Tá. Então, essa era a grande missão. Ela tinha um curso disso e tal. Ela falou, putz, eu tô fazendo isso e tal, mas eu não tenho ninguém para vender essas peças. Porque é difícil também, né? Eu tô treinando essas pessoas, mas quem vende isso? Né? E normalmente quem produz não tem o tino para vender, Não, né? depois eu tive contato mais com essas pessoas e vi que realmente elas são criativas, elas são artistas, né? E aí eu fundei a Brasileiria para ser a princípio foi um e-commerce. E eu percebi que eu não sabia nada de e-commerce. Tipo, você quer começar uma empresa, não sabia nada de e-commerce, não sabia nada de marketing digital. Tava tudo começando, não tinha nem 2013, Instagram. O Instagram tava começando. 2013? Não, 2011, 2012. Gente, é ridículo, parece que... Mas não existia isso. O Instagram estava começando, né? Não tinha ainda tanto... E aí eu falei, bom, comecei... Eu tinha na época até meu pai me ajudou com um aporte ali... para começar, né? Mas ele foi bem crítico. Não, você não vai me pedir R$1. Eu vou te ajudar aqui a começar. Eu sei que é teu sonho, você não vai sair do Del Bem. E a condição para eu te emprestar um dinheiro para você não sair, tá bom? Então, eu fui tocando as duas coisas paralelas. Fiz 6 meses de e-commerce. Eu falei, gente, mas eu sou do... é legal vender online. Eu até fazia algumas coisas, vendia algumas coisas. Mas eu vendia mais quando eu mostrava para as pessoas. Entendi. Porque era uma peça muito específica. Era peça feita com cápsula de Nespresso. Era bolsa feita com filtro de melita. Entendi. Era coisa muito sustentabilidade. Eu acho que eu estava muito à frente do meu tempo. Tinha que ter ali uma explicação. Tinha que ter. E o e-commerce era muito frio. Apesar de ter ficado bonito o site, bem explicativo. Sobre os designs. Eu acho que eu estava um pouco à frente ali. Quando você fala de SG hoje... Verdade. Eu já estava fazendo SG naquela época. Olha só ó a pauta, que eu falei, progressista. De SG. E aí, foi quando eu decidi fazer uns stands pop-ups em shopping. Então, eu tive experiência de shopping. Mas, quando você é empreendedor, você faz tudo. Você busca no correio, etiqueta o produto, cadastra o produto, faz nota fiscal, paga o designer, programa o pagamento, faz a contabilidade, você faz tudo. Né? E foi o MBA melhor do mundo que eu fiz, né? Empreender. E no shopping, eu pensava assim, bom, eu vou fechar por 3 meses um contrato, eu pego essas unidades principais, faço de 2 a cada 3 meses, meu stand era montável e desmontável, né? Isso já era uma premissa do projeto. Eu pego os dados dessas pessoas e depois eu vendo online.
Querendo ou não, eu tava fazendo CRM. E eu não sabia, né? Eu nem sabia que era CRM. Não falava disso em 2012. Sim. Não assim, da maneira como a gente vê hoje. Sim. E eu comecei a fazer isso. Então, eu abria no shopping, fechava, mas eu tinha o cadastro. E eu forçava as pessoas a fazer o cadastro, porque eu sempre colocava uma coisa para premiar, eu colocava um sorteio. Mas isso foi muito, assim, natural, sabe? Não foi alguém que me falou. Que legal. E aí foi o CRM, planilha de Excel, né? E é isso, depois eu não dava mais conta de... O Dalben foi abrir uma outra loja, não tava mais dando conta de tocar uma operação de shopping, era uma operação muito enxuta. Porque se alguém faltasse, eu tinha que ir lá cobrir, né? No final de semana, ir lá, enfim. E eu falei, bom, eu vou tentar abrir uma sociedade. Ele acabou não dando certo. Eu acabei, depois, tendo tomar uma decisão e fechei a brasileiria. Mas foi uma experiência de empreendedorismo que eu aprendi muito, tudo na prática, inclusive CRM. Não, empreender, eu digo que é, assim, todo profissional deveria empreender na vida, porque você se transforma como pessoa, assim, você entende as coisas, o negócio de uma outra forma, isso contribui, mesmo que depois você vá para outra empresa, você olha o negócio de forma diferente, totalmente, né? Totalmente. É aquela coisa do dono mesmo. Exato. E aí eu acabei mirando 100% do meu foco no Dalben, a gente estava com novas lojas e por aí foi, né? Depois o trade, ele veio um pouquinho depois, porque eu já tinha essa coisa de negociar com o fornecedor, mas estava muito ainda com o comercial. Apesar das ações que eu precisava fazer, sempre envolvia a indústria. Mas o trade veio um pouquinho depois, assim, mais específico, assim, sabe? Na minha equipe, assim, e que eu comecei a fazer ações mais robustas, até por maturidade da empresa, estrutura da empresa e tudo mais, né? Então, assim, mais ou menos isso. Aí as palestras começaram a surgir há 3 anos, quando eu resolvi abrir as minhas redes profissionais. Isso que eu queria entender, porque, assim, a gente se conhece há 5 anos, eu acho. E a gente vem acompanhando a nossa evolução aí, eu percebo a evolução que você tem. E esse boom, né, que você surgiu mesmo, se tornou no segmento, não, acho que não só de varejo alimentar, acho que você pode falar que tem outros segmentos que te buscam, mas como que de repente a Fernanda, né, porque assim, só da trajetória a gente já entende que era pra, né, Deus olhou lá na barriga e falou, me aguardem, me aguardem, mas em que momento que de repente desponta, assim, aparece, eu brinco que a Fernanda é maior que Campinas, né, a Fernanda já é maior, como que aconteceu isso? Eu sempre comecei a fazer as ações, enfim, aí eu falei, um dia eu falei, acho que eu quero compartilhar isso, né? Aí eu comecei a pesquisar as fontes da onde as pessoas tinham sobre varejo, né? Então, cases práticos. Na minha cabeça, assim, eu falei, eu preciso contar um pouco do que eu tô fazendo, sabe? Não sei, X, tá? Não teve um momento específico, uma inspiração. Tá. E aí eu falei, eu quero ter um canal para falar disso. De cases práticos no varejo, porque a mídia por si só faz artigos, tal, mas é uma coisa assim que não é tão tangível. De repente é uma oportunidade. Ou mais em Campinas também, né? Talvez em Campinas exato. você já fosse bastante conhecida. Exato. E aí eu falei, bom, eu vou abrir, vou melhorar. Eu conversei com o Fabrício, que na época, amo o Fabrício, na época estava atendendo a gente com marketing digital já, né? Era uma agência. E eu falei, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Eu tenho vontade de começar a escrever ou falar sobre isso. Ele, vou melhorar o seu LinkedIn? Porque o LinkedIn, pelo que você tá me falando, é o melhor canal. Ele foi lá e me ajudou a montar um perfil do LinkedIn. Ele me deu umas dicas, assim. A gente passou uma manhã de sábado. Ele me ajudou. Ele falou, qual que é o seu objetivo e tal. Foi meio que uma consultoria ali. Pra eu tentar achar um posicionamento. E aí eu abri o Instagram e abri o LinkedIn. E na época eu criei um nome que era B2B. Tá. Bee de abelha, né? To be. E no sentido de polinizar, de você levar como se fosse um polenzinho mesmo, sabe? Que legal. Na época foi isso. Depois eu acabei mudando. Falei, não, acho que não é isso. Eu vou me posicionar como Fernanda mesmo, né? Tá. E aí comecei a compartilhar. Eu começava a pegar primeiro coisas que eu via no mercado, por isso que era B2B. Depois eu comecei a colocar o que eu fazia. E quando eu comecei a colocar o que eu fazia, eu percebia que isso despertava mais interesse das pessoas. Né? Então, mais do que compartilhar o que os outros faziam, o que a Fernanda estava fazendo. E aí, foi aí que eu comecei a movimentar mais. Perfeito. Religiosamente, na verdade, praticamente todos os dias, 7 da manhã. 7 da manhã. Tem lá um conteúdo. E isso começou a abrir portas. Porque a indústria
eu comecei a compartilhar. Então, eu fiz um case com a Heineken, aí a Ambev via. Aí eu fiz, e também queria fazer. E assim sucessivamente, com outras indústrias, outros mercados. Isso começou a refletir no meu dia a dia. Perfeito. Quero sentar com a Fernanda, quero fazer uma ação igual. Quero sentar com a Fernanda, quero fazer uma ação diferente. E isso começou a movimentar. E óbvio que isso estimula a gente, né? A fazer mais. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E aí, começaram a surgir os convites para as palestras. Né? Tem como você vir compartilhar os seus cases. E comecei a participar de grandes eventos. Né? Eu sempre participei de feiras, tal, mas aí eu comecei a compartilhar que eu estava no evento. Sim. Compartilhar as coisas dos eventos, das feiras, dos insights. E aí, começaram a surgir os convites para as palestras. E aí, eu fundei a SMKT, que é a Supermarketing. Tá. Então, hoje a Brasileiria não existe mais. Eu fundei, aí eu já tenho uma empresa, né? Que é a SMKT. Supermarketing, porque justamente é isso, né? Além do marketing, é tentar trazer algo que seja fora da caixa, de muita experiência. Tanto que o slogan é: o marketing é o nosso corpo, a nossa alma é a experiência. Esse é o meu Que slogan. legal, que legal. E é importante você dizer isso, porque eu acho que usar a rede social para mostrar o que você está fazendo, mostrar o seu dia a dia, é bom para as outras pessoas. Mas aqui também para pontuar de que não é o contrário, né? Que você começou a fazer mostrando, né? Você já fazia. Isso. É só como você trouxe a rede social para compartilhar isso, né? E eu acho que todo mundo que te acompanha e te convida para ouvir, né? E a gente falou isso recentemente sobre a intensidade que você faz das coisas. Mostra que não é algo supérfluo, né? Que é algo realmente que você respira, você e sua equipe hoje, né? Porque acho que seria legal você falar depois sobre essa estrutura, mas é realmente o dia a dia. E agora contando a sua história, para mim, pelo menos, faz sentido de como isso construiu, né? De como aquela isca que disseram, vai lá e busca, corre atrás, como isso você realmente agarrou, porque eu acho que hoje o trade, né, se a gente puder fazer o contraponto, é isso, vai buscar, né? O que você pode trazer a mais, exato. né? E você construiu isso ao longo do tempo, não foi de repente, né? Exato, e sempre na premissa, né? Porque às vezes a pessoa acha o trade é só arrecadação, mas eu sempre falo isso. Beleza, a verba ela acontece, ela vem. Só que a indústria, ela vai colocar a verba onde dá resultado. Então, a gente tem o papel de fazer aquilo acontecer, aquilo vira um ciclo. Perfeito. Se não dá resultado, não tem verba, né? Então, não é só o varejo arrecadar. A gente tem que fazer aparecer, dar visibilidade, gerar venda, dar conversão, né? Mas foi isso. Só um pouquinho para eu poder suar meu nariz. Tá. Tô com uma rinite. Fê, que legal. Eu não sei se você já tinha me contado essa história desde o início. Não? Mas que legal. Casos da vida. É? Boa. Bom, a gente estava falando sobre essa evolução e não tem como... E o tema que a gente escolheu para você estar aqui hoje é um pouco desse relacionamento que você construiu. E quem te conhece entende que o relacionamento é pela pessoa que você é. Você é assim com todo mundo, né? E eu acho que você leva muito isso para o trabalho. E esse engajamento, esse encantamento que você faz com os parceiros traduz um pouco nas ações que você faz, né? Acho que tem muita paixão pelo que você traz e a gente vê isso acontecendo na loja. Eu acho que eu vejo muito esse lado relacional que você tem e que isso acaba se desdobrando, as pessoas chegam em você, eu sou testemunha de como as pessoas chegam e você é aberta e você quer ouvir, né? Porque eu acho que eu lembro que a gente estava a semana passada num evento e alguém chegou com uma pauta, acho que de algo sustentável ou saudável, só falou, vamos falar, tem uma pauta assim, a gente tem esse tipo de público, então você está com a cabeça sempre aberta para poder trazer algo novo, né? Seja para a indústria pequena, média ou grande, né? Acho que isso é bem característico seu, né? Sim, eu brinco assim com os fornecedores, né? Usem o nosso corpinho, eu sempre falo isso. Pensou uma coisa diferente, inovadora, traz pra gente, né? Porque eu acho que o varejo também é um pouco disso, né? Você fazer diferente, porque o básico, na teoria, todo mundo faz, né? Então, vamos tentar fazer diferente. Aí eu falo, poxa, programa de descontos hoje, né? Ou de fidelidade, que tem descontos. Muita gente já tem. O que a gente vai fazer com essa informação para tentar fazer diferente? Né? Eu acho que o que a indústria também busca, um pouco quando senta lá com a gente, com a equipe do Dalben,
Primeiro que nós somos uma rede relativamente pequeno, médio porte, vamos pensar, médio, né? Uhum. Porte. E nós temos 4 lojas, e lojas muito próximas umas da outra. E uma região muito importante e interessante, que é o interior de São Paulo, especificamente Campinas, né? E o que acontece? A gente consegue testar muito rápido, tomar decisões muito rápido e fazer o rollout muito rápido. Então, tudo que eles quiserem testar, até para depois replicarem para outros clientes ou nacionalmente, eu acho que isso é bacana. E como nós estamos abertos a testar, isso também gera... Então, quando alguém senta lá comigo, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o Heineken. A gente quer fazer um lançamento, a XPTO. Eu falei, não, legal, olha, isso aqui que vocês colocaram, super legal. Mas, cara, e se a gente fizer isso aqui? Porque o produto de vocês conversa com isso, vamos trazer... Vocês já ouviram falar disso? Eu fui lá, dei um Google. Olha que legal. Então, eu acho que eles buscam um pouco, assim, de sair um pouco fora da caixa. Quando eles sentam. Né? Então, me ajuda, porque realmente eles atendem milhares de clientes, tem ali as ações da indústria, mas o que eu posso fazer de diferente? Então, acho que a gente criou essa cultura com os nossos fornecedores. E é o que eu sempre falo nas palestras, né, que eu falei essa semana, é o varejo mais ativo, é o varejo olhando para os seus dados, é o varejo olhando para o seu cliente, olhando para a sua região. O que eu posso trazer à indústria? Porque o trade é uma troca, pelo próprio nome, né? Troca. Então, não adianta a gente esperar que é só arrecadar e executar. Leva a oportunidade, né? Perfeito. E só para pensar um pouco nesse bastidor, que eu acho que muita gente tem curiosidade de como que dá conta, como que faz tudo isso, como que compõe a equipe, como que hoje está estruturado. Imagino que isso foi construindo ao longo do tempo, você foi imaginando, testando, eu preciso de gente aqui, acolá, mas como que é o seu time hoje para poder fazer e dar conta de tudo que vocês fazem hoje, da perspectiva de marketing ou de trade marketing no Dalbem? O time hoje, ele não é um grande time, né? Mas já melhorou nos últimos tempos. E o tempo inteiro, como você bem disse, a gente está reestruturando, né? Novas demandas vão surgindo. Então, hoje, eu sou a diretora da área, né? Marketing Trade. Tenho o Zé, que é o nosso gerente de Marketing Trade. A Ianca, que é a nossa analista de trade, onde ela é específica, né? Que cuida especificamente dessas negociações, das ativações de CRM, também das ativações online, mas tudo em negociação com a indústria. Só que ela está embaixo do nosso guarda-chuva, né? Ela está ali executando com a indústria. Mas tem muita... As outras pessoas também ajudam a executar, né? Então, eu tenho, por exemplo, o Rodrigo, que ele cuida de toda a parte de tabloides e peças de preço. Então, que é essa parte de arte mesmo, ou de fazer lá o tabloide. E tem a Carla, que cuida da parte de eventos, saque, e também dessas experiências nas lojas. A Ana Raquel, de Visual Merchandising e Comunicação Visual. E só. Aí mais uma pessoa que vai entrar agora também, porque a gente vai dividir umas funções. Então, o saque vai ficar um pouco mais com ele, porque eu estou tentando tornar o saque estratégico. Perfeito. Ele vai estar linkado com o CRM, então eu preciso de uma pessoa olhando para essas informações e não, tipo, eu respondi, não só um saque ali para responder a reclamação do cliente. Eu quero levar isso. Estou até contratando ferramentas para isso, para ter índice, e conectando isso com o CRM. Então, assim, como eu falei, total transformação o tempo inteiro, né? Ninguém faz nada sozinho, é um time. Mas tem algumas coisas, caixinhas que são definidas, né? Ótimo. Nossa, acho que é super importante você estar trazendo dessa preocupação com o relacionamento com o cliente, né? A gente vem ouvindo nas palestras as questões de que... No momento que a gente está com tanta tecnologia acontecendo, o humano, né, a humanização, o relacionamento vai fazer diferença. E o saque, acho que a gente evoluiu bastante, mas tem muito para fazer, né? Tem muita oportunidade, não só de ser reativo, eu acho, né? Tem uma questão que precisa ser, que faz parte o reativo, mas tem muito para desenvolver como proativo mesmo, né? Sim. Desse relacionamento de devolver. Você me contou um pouco no passado como você fazia um pouco na questão de quando um cliente reclama, tem um problema, quem é esse cliente, né? Pra gente dar nome. Acho que é importante você falar um pouco sobre isso, porque eu acho que se as pessoas não perceberam ainda que precisa olhar para essa área, ou para esse tópico, ele é maior do que simplesmente estar lá recebendo ou atendendo o telefone, né? Exato. Isso a gente já faz, mas ainda de uma maneira não tão
estruturada, por isso que a gente está estruturando agora. Então, trazendo um software que eu vou conseguir ter esses índices e já integrado com o CRM, né? Hoje essas coisas, elas estão... Eu tenho que sair de uma plataforma e ir para outra e pesquisar quem é. Dependendo do grau de reclamação, né? Principalmente reclamação. Sim. Então, a nossa ideia é, como eu disse, tornar o saque estratégico. Eu quero chegar numa reunião de gerência, por exemplo, com os indicadores e conectar que a gente teve queda, por exemplo, na venda do açougue, porque a gente teve X reclamações. Perfeito. Monitorar os clientes também em relação a isso. Quem reclamou daquele setor, sei lá, o açougue, deixou de comprar? Porque, às vezes, você olhando só ticket, você acha, foi o concorrente. Foi o preço. Mas a gente não está olhando o cliente falando. Perfeito. Né? Os dados, óbvio, dão muitos insights, muitas oportunidades ali, perfeito. Mas o cliente falar, você ter essa escutativa, é muito rico. E ele só fala se ele quer continuar com a sua marca. Isso é fato. A gente já sabe isso desde sempre. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. Assim... O meu maior desejo, assim, para esse ano ainda, se tem um projeto que eu quero colocar no ar, que eu não coloquei, é o saque estratégico. Né? Cada vez mais conhecer o cliente, não só pelo que ele compra, mas pela experiência realmente que ele teve ali. Né? A gente faz as pesquisas, né? Você já, inclusive, fez. Acho que é um termômetro, mas o dia a dia também é um termômetro importante. Né? E tem isso que você falou, porque às vezes o nosso papel, vamos dizer assim, básico, é de que fez uma reclamação, a gente escuta, agradece, e às vezes dá um direcionamento de mudamos o processo, mas o que a gente pode fazer além, né? Dependendo da reclamação, ou dependendo de quem é o cliente, o que a gente pode fazer a mais, né? Exato. Bruna, precisa fazer para todos os clientes? Não necessariamente, mas quem é o cliente, né? Quem é além do CPF? Acho que isso é importante para a gente poder cuidar, porque é isso, de repente ele para de comprar, e será que eu acompanhei isso? Vi que o senhor não está comprando mais, aconteceu alguma coisa, ficou pendente, é cuidar mesmo um a um, né? E assim, hoje os dados, eles ajudam a gente nisso. Então, não é que os clientes não são importantes, mas os clientes fiéis, né? Classificados como os fiéis, a gente tem que tratar a pão de ló. Porque o que acontece? Para você conseguir um novo cliente, né? O custo de aquisição de um cliente é muito caro. É mais caro você trazer novos clientes do que você ali reter um cliente. Né? É importante ter essa... Se você perde esse cliente, é muito mais caro trazê-lo de volta. Sim. Então, a partir do momento que vem algum insight nesse sentido, que ele parou o tempo dele para te escrever que ele não está feliz com alguma coisa, principalmente, né? 99% da reclamação. É sinal vermelho, é sinal roxo. Sim. A gente tem que tratar, né, essa pessoa. E você falou uma coisa que é importante, que eu queria que você trouxesse pro dia a dia, que é o uso do CRM, porque você falou assim, a gente tem que cuidar, todo mundo, e a gente já ouviu isso, já vi contas de que a gente tem que cuidar dos clientes atuais, porque é mais caro quando a gente perde. Então, a gente já ouviu isso milhões de vezes. Como na prática o CRM ou essa gestão de dados, essa gestão de relacionamento que você está fazendo, te ajuda nesse entendimento? Porque é meio que aquilo que você contou lá de quando você apresentou o Kotler, né? De que, essa é a conta, né? Até de fato, mas como que eu faço isso no dia a dia, né? Como que tá eu não gosto de chamar de CRM, mas como que tá a gestão de relacionamento dentro do Dalben, em termos de análise, em termos estratégicos? Como isso já está enraizado na equipe? É uma coisa Fernanda? É uma coisa marketing, comercial? Como que tá isso? A gente começou a olhar para isso em 2018, se eu não me engano. Foi quando a gente implantou o estilo Dalben. E desde o começo, a gente... Como o próprio nome diz, eu falo que o nome é muito forte, inclusive, é o estilo Dalben. Né? Então, a gente entende qual é o seu estilo. E a gente entende por conta das informações que o cliente passa. E quando a gente fez o lançamento lá atrás, a gente envolveu o comercial, principalmente, né? Envolveu o time de loja, envolveu os fornecedores. A gente fez um evento para apresentar para os fornecedores. A gente fez também um trabalho de endomarketing para explicar para as pessoas o que era. Fizemos campanha de incentivo para ajudar, né, na captação, identificação, para as pessoas se engajarem mais. Então, isso mas é um trabalho de formiguinha, porque a tendência disso ficar no marketing é muito grande. E não é porque a gente tem, desde 2018, que a gente não tem mais esse desafio. A gente tem, sim, o tempo inteiro.
Porque sempre tem alguém que vira e fala, mas se eu colocar esse preço para todo mundo, eu vou vender mais. O preço sempre resolve. Né? O preço. Não, você vai vender mais, mas você não vai vender melhor. Exato. Talvez as mesmas pessoas que iam comprar, já iam comprar, você está queimando margem. Então, tem um monte de argumento. Mas sempre tem alguém que vira e fala isso. Né? Mesmo já sendo um programa relativamente maduro. E às vezes, quando o desespero bate, né? A gente vai pelo caminho que a gente fazia antes. E aí, a gente criou experiências da Ubem para que a gente tornasse a experiência desse cliente do programa diferente. Então, mais do que oferecer preço, a gente queria oferecer um estilo de vida. E aí, tanto que teve um momento que o slogan foi meu estilo de curtir a vida. E a gente começou, meu estilo de economizar, eu falava de preço. Meu estilo de curtir a vida, eu falava de experiência. Então, assinava de maneiras diferentes na comunicação para ele saber também que era uma coisa, que era outra. E o Experiências começou a surgir, vamos fazer um workshop, vamos fazer um curso de vinho, vamos fazer uma aula show. Aí depois as feiras começaram a surgir. E sempre trazendo indústria, sempre trazendo indústria. Então, a indústria, eu tenho X clientes que gostam de tomar vinho, que tomam vinho, que compram vinho. Vamos fazer uma aula show, tal. Então, eles têm essa estrutura. Mas a gente, de novo, ser ativo de falar, né? Olha o público que eu tenho, olha o ticket que eu tenho. A gente tem restaurante nas lojas, então, a princípio, a gente fazia nos restaurantes. E os clientes começaram a gostar disso, né? Era um momento de prazer, de lazer. E, poxa, ele entende que eu gosto de vinho. Né? Então, já era um engajamento, um relacionamento. Eu falo que o programa de CRE, de fidelização, de relacionamento, tem 3 R's: relevância, relacionamento e recompensa. Perfeito. Se não tiver essas 3 coisas... Mas não adianta você Porque a gente, assim, é na vida, na né? vida. É na vida, gente. Não adianta você ter uma recompensa ótima, mas aí você chega e manda... Não é relevante. Ou seja, você mandou um produto que ele não gosta, enfim. Então, assim, caminho os 3 R's. Você sabe que uma vez eu recebo... Eu peço para receber vários exemplos de cases de sucesso ou não sobre esse relacionamento que as marcas têm e tal. E uma amiga me ligou e falou, lembrei de você, porque eu recebi aqui em casa uma caixa linda que era um aparelho para medir pressão e eu tenho 0 problema, assim, não tem problema de pressão nem alta e nem baixa aqui em casa, assim. Ou seja, qual é a grana que você põe para poder investir num tipo de produto desse para você dar de presente para uma pessoa que não tem. Mas sabe que a gente recebeu um saque. Faz um tempinho já. Que primeiro eu fiquei brava, depois eu ri, né? Primeiro que um cliente falou assim, mas como vocês me enviam um shampoo se eu sou praticamente careca? E não sei o quê. Enfim, criticou. Eu fiquei pé da vida, liguei pro pessoal do CRM. Eu falei, olha, isso aqui tá tudo errado, esse algoritmo não funciona, como assim o cliente é careca? Não sei o quê. Resumo da obra foi investigar a esposa, colocava o CPF dele para identificar as compras. Então, assim, menos mal. Entendi. Mas para você ver como o próprio cliente também tá atento a isso. Poxa, eu tô dando minhas informações, me mande o que eu quero. Né? Mas aí bagunçou a inteligência artificial. Fica a dica, não use o CPF do esposo ou da esposa. Bagunçou a inteligência artificial também, né? Aí não tem deu algoritmo. Pra exigir muita coisa. Mas esse caso foi muito engraçado. Primeiro eu fiquei brava pra caramba. Falei, esse algoritmo tá errado, vocês têm que rever isso. Muito Como bom. assim, né? Vai acabar queimando o programa. Depois a gente descobriu o que era, mas... Muito bom. Enfim. Fê, eu coloquei para o podcast abrir para perguntas nas redes sociais. E aí a gente recebeu, quero ler, vamos ver quanto que a gente consegue responder aqui, mas eu queria te perguntar, primeiro da Sinara Paiva, obrigada aí pela pergunta Sinara, e pela interação. Ela perguntou aqui como são medidos os resultados das ativações de marketing que vocês fazem. Tá. A gente tem alguns KPIs mapeados, né? E aí, enfim, aí cada ação normalmente é diferente uma da outra e a gente talvez tenha indicadores diferentes. Mas a gente mapeia alguns KPIs que são importantes, né? Não vou lembrar todos de cabeça agora, mas, por exemplo, a conversão, a taxa de abertura, principalmente quando a gente fala de CRM, né? O faturamento incremental, aí o ROAS, né? Que é o quanto você investiu naquela campanha e o retorno, né, sobre esse investimento. Então, a gente usa esses KPIs já mapeados
Tem diversos, mas a gente escolhe alguns para a gente monitorar e os que a gente tem certeza que vão fazer diferença. Então, depende muito da ação. Se é uma ação que ela acontece na loja física, a gente tem que olhar cupom, presente de cupom. Se é uma ação que acontece no e-commerce, abandono de carrinho. Então, assim, são N KPIs, né? Mas existe essa cultura de vocês compartilhar o resultado da ação com a indústria? É algo que faz parte? Como que é isso? Muitas vezes a própria indústria pede, principalmente sell-in, sell-out. Também, a gente, pelo CRM, se for uma campanha de CRM, a gente consegue extrair um relatório com todos esses indicadores principais aí que eu falei. Mas eles pedem sim e a gente manda. Então, fiz uma campanha no e-commerce. Coloquei um banner na home, produto em promoção. Qual é a taxa de visualização? Quantas pessoas clicaram? Quantas pessoas clicaram e compraram? O abandono de carrinho. Isso as ferramentas nos dão. Né? Mas existe uma cultura, sim, de dar esse report para as indústrias. Tá. Porque isso está muito relacionado ao que a gente vem falando sobre... Porque quando fala abrir os dados, colaborar os dados, ele pode ser de diferentes interpretações, né? E mostrar o resultado da ação, de uma certa forma, é você compartilhar o que aconteceu com a ação, né? É ser um pouco cuidador daquilo que, quando foi lá negociar e aconteceu, devolver isso de uma forma e mostrar o que deu certo, o que não deu certo. Porque tem dois caminhos. Aquilo que você falou de que eu posso ser um laboratório, então, aprender faz parte, né? Então, deu certo ou não faz parte, porque se ele quiser extrapolar isso, aprendeu, então isso é importante. E com vocês também, né? Fazemos de novo, o que a gente precisa fazer de diferente, o que não deu certo, então... Exatamente, acompanhar esses resultados. Então, nem todas as ações, elas dão um resultado esperado no sentido de venda, mas dá visibilidade, dá engajamento. Isso é difícil de medir. E eu falei até isso na palestra, né? Que a gente fez essa semana. É um trabalho de construção de marca, muitas vezes, com aquela indústria, né? Você pega o caso do nosso patrocinador aqui, a Cepera. A Cepera entrou no Dalben com uma participação mínima, quase sendo deslistado, na verdade, porque não estava performando bem e tal. O comprador não pensa duas vezes, né? Sim. Normal. E o produto é incrível. E o produto é incrível. Porém, veio a mesa assim, não, a gente quer apostar, a gente quer fazer diferente, a gente quer investir, a gente quer trazer ações inovadoras. E a gente começou a construir um trabalho. Então, de resgate da marca para o nosso cliente. Gerando experimentação, sampling, fazendo os carrinhos de degustação, a Bike Pub, que eu adoro essa ação. Fazendo compra e ganho, fazendo cross entre categorias. Então, esses dias eles fizeram uma ação do shoyu com o nosso sushi, que a gente produz em loja. Muito bom. Nossa, até água na boca, essa hora da fome. E aí, começamos a fazer CRM e fizemos N ações. Hoje, o cenário da Cepera hoje no Dalben é totalmente diferente. Mas teve N ações que a gente fez no começo que não deu certo. Mas é um trabalho que você vai construindo a categoria, a marca dentro da categoria para os clientes. Perfeito. Então, quem consome o concorrente, a gente vai mandar alguma coisa, vai mandar uma promoção, vai convidar para um evento. Eles fizeram também eventos. Então, é isso. É sobre isso. Às vezes, não acha que a primeira ação vai dar um super resultado, né, de uma marca X. Eu acho que é errar e acertar, né? Vamos errar pequeno, né? Pra gente... E eu acho que tem vários aprendizados aí, ou olhares diferentes que a gente pode ter. Um primeiro é de que tem uma confiança... Porque a marca, ela pode ser conhecida ou não, mas tem um lance de que eu confio no Dalben e se ele tá me oferecendo, eu vou lá experimentar, eu vou lá provar, por que não? Sim. Né? E aí, eu tô trazendo esse ponto porque... Muita gente me pergunta não, mas as indústrias grandes não vão querer fazer trade comigo porque eu sou pequeno. Né? Você é importante dentro daquela região que você está. Os clientes confiam na sua marca. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa considerar do quão o Dalben é importante para apresentar algumas marcas ou reforçar marcas que eles já conheçam. O segundo ponto é esse olhar para marcas médias e pequenas, que são tão boas quanto, e que talvez não tenham abertura, oportunidade, né, ou não tenham o budget para estar em grandes mídias ou fazer grandes ações, e que esse tipo de ação colabora, né, para a imagem. Eu acho que tem esses dois olhares. E a Cepera acho que é um exemplo disso, né? Eu vejo muito a Carol e o time Cepera dedicado a se apresentar para o varejo, de uma certa forma também estão fazendo um papel incrível de
apresentar o produto, seja num jantar, num almoço, que eu acho que isso é importante, né? O primeiro conquistar é o comprador ou a pessoa do marketing, né? Mas eu acho que esse olhar para marcas médias e pequenas mudou bastante isso no Brasil, né? E a gente tem uma gama enorme de marcas, né? Sim, exatamente. Então, não necessariamente só as grandes marcas vão fazer as ações. Eu acho que isso está aberto para todo mundo, né? A gente está com uma ação agora com uma marca de ovos, por exemplo, né? Que ela é meio que local ali, que ela vai fazer uma experiência com os clientes com receitas de ovo, né? Enfim, Legal. tipo, super legal. Tem uma marca ali que é a Pingo Doce, Melancia. Agora eles estão bem estruturados, mas fizeram umas ações super Não, foi legais. incrível, foi incrível. Então, assim, eu acho que é a vontade de fazer. Porque no final do dia, nós, varejo, a gente tem que pensar o que a gente vai levar de diferente para o nosso cliente. E, poxa, a Dalben a gente tem 900 e quase 1.000 fornecedores. Não dá para fazer tudo com todo mundo. Perfeito. Mas quem tem vontade de fazer, vamos fazer diferente. Vamos sentar, vamos negociar. Né? Então, não consegue entrar com verba, mas não consegue entrar com produto. E vamos fazer acontecer. Né? E só para apontar, porque você falou de ovos, e eu tô realmente positivamente impressionada, porque é um mercado, assim como era cafés, que era commodities, e que, né, a gente jamais achou que cafés ia virar o que virou. E ovos está surpreendendo também, né? Eu acho que era uma categoria que a gente ia lá e comprava sem relação emocional nenhuma, né? Uma gôndola que não era zero bonita ou que tinha zero diferencial, compro essa ou essa, não sei, né? E que de repente está ganhando um corpo diferente, né? Estão conseguindo trazer uma narrativa realmente interessante para a categoria, né? Por N motivos. Primeiro que a categoria ela sofreu esse boom pela pandemia, né, no sentido das pós-pandemia. Também em cenários onde as pessoas estão com menor poder aquisitivo, é uma proteína mais barata. Segundo, a questão de saudabilidade também, né? E o ovo, ele é totalmente democrático e versátil. E o papel dessas marcas, né, marcas de ovo, né, que, pra você ter uma ideia, a família da minha mãe tem uma marca de ovo. Mas eles nem trabalham branding, assim, Aí, ó, já é oportunidade. A gente não se envolve, assim, é um outro business. Mas eles trabalham mais até pra B2B, eles fornecem pra padarias, tal. Nem é tanto o foco, fornecer pro consumidor final. Tá. Mas ele tem uma marca de ovo. Mas eu venho vendo esse movimento, sabe? De eles quererem mostrar novas receitas, novas formas de uso, do quanto essa questão das galinhas criadas livres tem mexido com o consumidor, né? Essa questão de bem-estar animal. Então, o ovo, uma época, foi vilão, né? Dava colesterol. Hoje ele é super bem visto. E você sabe uma categoria que a gente está tentando transformar é a carne suína. Eu acho que ela eu amo. Guardadas as proporções, eu amo. Mas ela sempre sofreu muito preconceito, assim como o ovo. E olha a virada, né, que o ovo deu. E agora a carne suína a gente vai fazer um trabalho bem legal, está fazendo inclusive com parceiros, pra gente mudar esse cenário, desmistificar. Então, é um trabalho que... É isso, né? é isso. Preciso parar de novo, peraí. Tá. Eu sou apaixonada por carne suína. Jura? Nossa. Eu acho muito mais saborosa. Se deixar, eu faço aquela picanha suína lá todo dia. Jura? Nossa, eu não... Como estamos de tempo? Deixa eu ver. 8h30. 6h30. 8h30. Boa. Bom, vamos para outra pergunta que a gente tem. Então, a segunda pergunta veio da Cíntia Gomes. A Cíntia, ela trabalha na Marca Fácil. E ela pergunta aqui, o que você indica como passo a passo para uma boa negociação com a indústria? Primeiro ponto, confiança. O que a gente combinar ali, a gente cumprir. Perfeito. Porque senão, primeiro que as próximas negociações não vão rolar, né? Independente de resultado, tô falando aí do combinou, cumpriu, né? E o segundo é entender aquela indústria. Aí eu tô falando com um papel de varejista. Entender a categoria, pelo menos minimamente ali. Trazer dados para a mesa, né, do seu cliente, se você tiver. De como o seu cliente se comporta, o que o seu cliente compra, o que mais ele compra. Eu acho que quando a gente está munido de informações, a conversa é muito mais rica e passa muito mais credibilidade. E a indústria, ela vai apostar, porque a verba ela existe, né? Ela vai apostar naquele varejo que
primeiro, de novo, transmitir confiança, porque ela sabe que o que ela quiser executar, vai executar. Segundo, ela consegue medir o trabalho dela. Eu acho que a grande dificuldade da indústria é medir. Tá. Até porque ela precisa prestar contas, né? Do investimento que ela está fazendo no cliente A, B, C, enfim, reportar tudo. Tem indústria que pede print de tudo, evidência de tudo, porque realmente deve ter um processo muito burocrático de compliance e também de prestação de contas. Então, eu acho que quanto mais munido de informações, perfeito. E quanto mais você entender da categoria também, ou de tendência, sabe? Então, acho que o passo a passo, assim, não tem uma receita de bolo, parece clichê. Mas são dicas que você pode, que eu estou contando aqui, que podem ajudar a construir. Não dá, de repente, para fazer ação com todas as marcas daquela categoria, mas escolhe a capitã ou aquela que quer se desenvolver, aquela que está afim de fazer. Aí fica mais fácil, mais fluida a negociação. Perfeito. Né? Então, são dicas, assim. Tem um checklist. Eu acho que são pontos importantes para a gente observar. E você falou de algo importante da confiança, que é uma construção de relacionamento, né? Que aí, num primeiro momento, talvez fique uma coisa mais dura, né? E depois a coisa vai acontecendo conforme... E quando você fala de relação de confiança... Tem muito um papel do varejo de se cumprir com aquilo que fez, de executar, né? Porque acho que de garantir que a operação na loja vai estar aberta para poder fazer, né? Porque a gente... você pode falar melhor do que eu de que de negociar até acontecer lá na loja. Tem um processo... É um gap, assim, gigante, né? E o varejo, ele tem essa dificuldade de mão de obra. Quanto tempo antes você tem... Não sei se é uma média, né? Mas para acontecer o que você mostra na loja, até negociar, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, Às vezes é 2 dias. 2 dias. Depende muito. Como eu falei, como a gente também é uma empresa menor, né, em termos de número de lojas, e as nossas lojas estão próximas, então para a gente fazer acontecer muito rápido é muito mais fácil, né? Mas isso não quer dizer que não é trabalhoso. Sim. Mas, assim, depende muito. Tá. Depende, mas um prazo mínimo aí, 15 dias. Ideal, supra-sumo, 15 dias. Aí a gente vai pra realidade, uma semana. Mas, mas 15 a gente dias tenta já se programar é um ao máximo. A gente, por exemplo, nós hoje temos um calendário de trade bem estruturado. A gente compartilha esse calendário com a indústria. A gente fez um evento recente com os principais fornecedores, né? Os 200 fornecedores estratégicos, onde a gente colocou todo o nosso plano do segundo semestre. Então, assim, também munia a indústria de informação sobre os seus movimentos, porque aí também dá insights, né? Sim. Para gerar mais ações, enfim. Mas, então, você se basear num calendário já é um bom princípio. Para você já ter uma base do que você vai fazer. Sim. E é óbvio que coisas vão surgir, oportunidades vão surgir. E criatividade também. Mas você já tem um norte, né? E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser interessante para quem está nos assistindo, que fizeram para a gente na nossa conversa essa semana. E porque eu sei que tem a loja conceito e que hoje muita coisa se olha para a loja conceito de forma diferente, mas por muito tempo vocês andaram com as 3 lojas. E eu queria entender, assim, tem que fazer nas três ou nas 4 lojas as ações? Dá para escolher? Porque às vezes tem gente que tem mais loja e fica difícil, o custo, né, é proporcional. Tem que fazer em todos? Como que funciona isso? E aí tem o lance de como que eu divulgo na rede social, se é para uma loja só, como que fica isso? Vai depender muito da ação. Se é uma ação que o varejista está promovendo, né, uma campanha, falando da gente, a gente coloca para todas as lojas, né, uma campanha, enfim, a campanha macro, a campanha Dia das Mães, é para todas as lojas igual. Agora, algumas ações, às vezes a indústria fala assim, olha, eu tenho esse material, eu tenho essa verba para escolher 2 lojas. E aí eu vou olhar qual loja tem o melhor perfil para receber. E não só o perfil, tá? Espaço, muitas vezes. De área útil mesmo. Né? Outro dia, uma indústria queria colocar um negócio gigante, uma estrutura gigante. Eu falei, por mais que a loja de Barão seja indicada, não tem espaço físico que comporte essa ação. Então, né, tem essas N questões. Acho que a gente olhar dados e olhar também o perfil da loja. Onde tem oportunidade com a categoria, onde não está performando, ou o tipo de público. Que não está desempenhando bem, ou que super desempenha bem, a gente pode potencializar.
às vezes por faixa etária. Então, a gente precisava escolher lá uma loja para os personagens da Frutápia, na época, irem o Patati Patatá. A gente escolheu a loja que vendia mais a categoria infantil. E eu lembro que quando a gente estudou sobre, tem uma loja que tem um perfil mais dos estudantes, Isso. outros, né, mais velhos, eu lembro. Exato. No Taquaral tem um público mais sênior. Então, tudo vai depender da ação e do budget disponível. A ideia é tentar fazer tudo para todas, mas nem tudo funciona para todas. Sim. Né? E tem um ponto importante também, quando você falou de rede social. O cliente sempre vai reclamar, mas isso é bom. Senão que ele quer a ação, ele tá atento, né? Eu tenho uma senhorinha lá na loja do Taquaral que, porque o Taquaral não recebe essas ações, eu tenho uma reclamação para fazer. Não, na próxima ou vai vir uma diferente. E como que os gerentes de loja reagem? Acho que na maior naturalidade mesmo, acolhendo ali, né? Confortando a pessoa. Legal. Enfim, é que é estratégia, né? E a gente ali no papel de gestor, a gente tem que entender qual é a melhor loja que vai performar melhor, que vai dar mais resultado, que o cliente também vai ter mais fit com aquele tipo de público. Entendi. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se vai ser spoiler ou se pode falar já ou não, mas eu vi que na sua... Você divulgou que você falou agora que fez a reunião com os fornecedores. E eu vi que estava escrito lá, vem um novo estilo da Ubem. Não sei se já é algo público, se já pode falar, mas tranquilo. Eu fiquei curiosa para saber qual que é o próximo passo, né, do estilo. A gente reposicionou, na verdade a gente veio com um novo conceito de marca, um novo posicionamento, inclusive, mas não tão distante do que a gente já vem trabalhando, mas era um novo conceito, que faz bem ser da Ubem. E algumas variações faz bem estar com da Ubem. Quando eu falar de estar, eu tô falando não só do bem-estar, né, no sentido de saudabilidade, de se sentir bem, mas eu tô falando de canais, de multicanalidade, de omnichannel. Tá. Quando a gente usar isso, a gente vai falar que ele pode encontrar o Dalbem em qualquer lugar que ele gostaria de ter, né, independente de onde ele estiver. Então, ele pode comprar pelos super aplicativos, pelo marketplace, onde a gente está vinculado, pelo nosso e-commerce, pela loja física. Então, a gente vai usar isso. E faz bem ser, a gente vai trazer essa coisa do propósito da marca, que é estar próximo ao cliente, que é surpreender o cliente, né? Tem dentro do nosso DNA lá, a palavrinha surpreender. E traz esse senso de pertencimento, de comunidade, de ser uma marca local, de novo, de estar próximo, de entender o que ele gosta, de ter o estilo que ele, né, que ele gosta de consumir, de produtos, de curadoria. Então, a gente vai sustentar agora a comunicação dizendo que nós somos a cidade. Já está nas nossas redes sociais falando um pouquinho. A gente está usando uns patterns, né, que são umas representações gráficas da cidade, das principais características das cidades que a gente atua. Então, em Campinas tem lá a caravela da Lagoa do Taquaral, que é próxima à nossa loja, que é um ponto turístico. Tem o Balão do Castelo, que é um ponto turístico. Em Vinhedo e Valinhos tem a uva e o figo. Então, a gente traz esse pattern, essa representação. Agora, a Paulínia, que é a próxima loja, é uma flor, né? Que tem a ver com um portal. Então, a gente vai trazer essa coisa de ser da região. Desse lance local, de comunidade, lance de pertencimento. Exato. Que é onde a gente vai se diferenciar das grandes redes. Porque a gente sabe que a concorrência é super acirrada. Né? Nós temos 49 anos, nós temos uma história com esse cliente. Quando a gente faz pesquisa, você bem lembra, é impressionante quanto aparece isso na fala. A minha avó comprava no Dalbem. Eu cresci junto com o Dalbem. Então, quando a gente fala de ser, a gente está falando de love brand, né? Da pessoa gostar de ser. Eu entrevistei uma pessoa essa semana, inclusive contratei, né? Ela foi bem, porque justamente isso. Na entrevista, o tempo inteiro, eu falei, não, eu quero fazer parte. Não, porque eu nasci, porque eu vou, porque eu gosto, porque é da minha família. E na entrevista, eu falei assim, independente de parte técnica, que também era legal, óbvio, mas eu falei assim, eu preciso de uma pessoa na equipe que tem essa coisa de pertencer. Perfeito. Que ela quer estar com a marca, ela quer crescer junto com a marca. Porque isso vale mais do que qualquer competência técnica que a gente ensina, né? Isso vale tanto de dentro para fora, né, total, eu acho. Né, Gi? Total. Então, a gente vem com esse novo jeito de ser. E é uma forma de valorizar a comunidade, mais uma vez, né? E a gente vem fazendo várias ações, né? Eu sei que você vai falar de ESG ainda daqui a pouquinho, mas que envolvem comunidade. Então, a gente teve a marca do Já podemos falar. O Marmitei é uma marca de pratos prontos de chefes de restaurantes locais. A gente tem
quando a gente faz ações com influenciadores, a gente já trouxe influenciadores e pessoas da nossa cidade para representar a nossa campanha. A gente trabalha com ONGs para fazer doações, inclusive ação com indústria, né? Então, Outubro Rosa, 50% do lucro das vendas foi doado para a ONG Rosa e Amor, que está do lado da nossa loja. Legal. Então, tem esse trabalho com comunidade. Então, o tempo inteiro, artistas locais. A gente fez lá um painel instagramável, que a gente trouxe um artista para fazer o grafite. A gente tem um coral, que é o Coral do Bem, que são de um público sênior, dessa loja mais antiga. Onde a gente dá as aulas de coral e nas épocas festivas eles se apresentam. Depois da pandemia ficou um pouquinho parado esse projeto, mas já é um projeto que a gente vai retomar agora no segundo semestre. Entendi. Então, são essas ações que falam assim, poxa, tá no meu bairro, tá do meu lado, tá na minha cidade. Eles estão pensando em nós, isso. né? Estão pós-pandemia, dividindo, né? Estão Exato. compartilhando o sucesso de alguma forma com a comunidade. Exato. Né? E pós-pandemia isso ficou muito evidente, né? As pessoas se preocuparem mais em consumir, em olhar para isso, os valores, propósito, né? E continuando nessa pauta de ESG, porque eu queria muito trazer para dividir mesmo, acho que já estão se falando mais, já está se aplicando mais, mas eu acho que sempre que a gente puder falar para que as pessoas entendam, né, como o que eu estou aplicando, eu já faço, porque às vezes a pessoa olha e fala, mas eu já faço ESG, né? Sim, né? É só como você combina essas três coisas, de olhar para o social, de você olhar para o ambiente, de você olhar para... Acho que mais do que nunca a gente está vendo que a importância de olhar para o negócio, né? Para a estrutura do negócio, para a saudabilidade do negócio tem sido importante. E por isso que eu quis trazer esse tema para cá, para entender o que vocês estão fazendo. Então, essa questão de comunidade é algo super importante. Alguma coisa de meio ambiente, alguma coisa que você queira apontar? Acho que um case bem fresco assim, na minha memória é o do Cupom Verde, né? Onde a gente fez uma parceria com o time do Cupom Verde, trazendo cupons fiscais digitais. Então, o cliente não precisa mais sair com o cupom físico, até porque esse cupom físico no meio ambiente ele não consegue, por conta da impressão térmica, ele não consegue ser reciclado. Então, E todo mundo joga fora aquilo, né? É impressionante. E por isso que quando hoje a gente vai em alguns estabelecimentos, eles perguntam se você quer receber... Principalmente farmácia também. Sim. E aí, se o cliente tem o cupom verde, né, se é cadastrado, ele tem um aplicativo onde ele consegue ver quantas árvores ele deixou de derrubar, quanto ele economizou de água. Ele e o Dalbem. Ele consegue ver os dois. E a cada X mil cupons que o Dalbem deixa de emitir, o cupom verde, que é essa parceira nossa, planta árvores. Então, a gente consegue ver quantas árvores o Dalbem plantou. E a gente tem trazido a indústria para nos ajudar nisso. Porque mais do que falar isso, é que eu brinco, a gente e o neuromarketing explica muito isso, né? A recompensa. A gente só cria hábitos se a gente tem recompensa. Existe a questão da punição, né? Então, você é obrigado as leis de trânsito, o cinto de segurança, você leva multa. Mas depois a gente... Por que a gente cria hábito? Porque a gente tem recompensas positivas, boas experiências. E o cupom verde, a ideia é a gente ir para esse lado. Né? Inclusive no nível da gente chegar na sacolinha plástica daqui a algum tempo. O cliente que não pegar, o cliente que... Né, a gente vai chegar nisso aqui que está caminhando. Mas a gente trouxe, por exemplo, Heineken recente e IP também, que agora a IP está terminando a ação. E para cliente comprou X unidades daquele produto, usou o cupom verde, ganha um copo. Ganha um lava-louças que é feito toda de embalagem reciclável, que ajuda a Mata Atlântica, no projeto da Mata Atlântica, no caso da IP. Então, a indústria também surfa essa onda, porque eles têm muitos projetos. Perfeito. Inclusive, já um spoiler, eu negociei hoje com a Heineken que a gente vai vir com uma coisa muito legal para o Dia do Meio Ambiente. Envolvendo legal. Sustentabilidade e legal. Super bacana. Então, dá para a indústria apoiar o varejo nisso também. Né? Muito bom. Agora, pensando... Qual que é a perspectiva para o futuro que você vê como... Porque a gente vê você fazendo tanta coisa, né? Tantas ações e palestras. Você vê algum próximo passo... para sua carreira, para o Dalbem, enfim, qual que seria o próximo passo? Como você vê o futuro da Fernanda? Eu acho que a área de trade e de marketing cada vez mais estruturada. Então, o Zé, que é o nosso gerente, entrou ano passado e ele já me desafogou de muitas coisas
às vezes até operacionais ali do dia a dia. Então, a ideia é que eu fique cada vez mais lá dentro da Dalben, numa posição mais estratégica para trazer novos negócios. E isso a gente vem construindo, principalmente com a vinda dele, né? Lida com a equipe, etc. Ficaria muito mais com ele e eu buscando essas novidades, essas inovações, esse contato com a indústria para movimentar mais o negócio. Então, um próximo passo que já está acontecendo, né, é esse. Falando de Fernanda profissional. Perfeito. Por outro lado, também, né, a demanda por palestras, por cursos, treinamentos, é algo que me movimenta, me motiva muito e ajuda também eu semear o Dalben, o trabalho que é feito lá dentro. Sem dúvida. Então, tendo mais tempo também para propagar esse trabalho que está sendo feito. Perfeito, perfeito. Agora, pensando na vida pessoal, na vida profissional, tem algo ainda que você não realizou? Que você pode saber? A maternidade, né? Ser mamãe, né? Quem sabe? Daqui uns... Você pensa? Estamos negociando aqui. Eu recomendo. Eu e o namorado estamos negociando os próximos passos. É isso. Mas e que é algo que eu acho que também eu vou aprender muito, né? Assim, engraçado, né? Que a gente começa a falar sobre isso, sobre maternidade, enfim... Esses dias eu já me peguei falando, não, porque a gente precisa melhorar a categoria de bebês aqui dentro. Maravilhoso. Já chamei fornecedor A, B e C. Eu achei que já estava começando a aparecer coisa pra você. Pior que vai vir novidade por aí dessa categoria. Entendi. Mas é muito engraçado, né? Porque a gente muda o foco, porque a gente tá vivendo aquilo ou pensando naquilo, enfim, né? Mas... então as mamães aqui vão pedir para que seja rápido, porque a gente... Porque a hora que, não é fácil, a hora que vem, a cabeça muda mesmo, assim, de ocasião de compra, de formas de comprar. Total. É gratificante quando você... Não sei se a palavra... é muito legal quando você entra no supermercado com os filhos e tem aquelas frutas disponíveis para comer, né? Porque a tendência é que eles peguem alguma coisa industrializada para comer e tá tudo bem, eu adoro coisa industrializada, mas é muito legal quando o supermercado se dedica porque ele entende a preocupação de oferecer aquilo para o filho quando tá com fome, né? Enfim... É um pouco desse cuidado, é um pouco desse olhar, né? Exato. Quando a gente traz os personagens, né? Que a gente já fez muito licenciamento de campanha. A gente trouxe Looney Tunes, Turma da Mônica, agora a Frutap, né? Acabou indo. E nas datas festivas, a gente sempre traz o Coelhão da Páscoa, o Halloween, a gente sempre traz personagem, Natal, enfim. E... principalmente nesses de licenciamento, que parece que é uma coisa tão intangível, né? A Turma da Mônica tá aqui, né? O Looney Tunes tá aqui. As crianças viram uma coisa, assim... eu não sei explicar, assim. Eu começava a olhar, assim, falei, nossa... É impressionante. Que bacana essa conexão. O nosso robozinho mesmo, bem... Sim. O robozinho. As crianças piram. Outro dia eu tava passando, assim, a menininha falou assim, pai, um robô... eu posso levar ele pra brincar comigo em casa? Ai, que bonitinho. E eu só escutando ali, né? Então, assim, ela quer ir lá, de repente, porque tem um robô. Porque é novidade, é diferente, né? Então, você criar esses momentos também pra Você sabe que eu fui... eu deixei pra comprar ovos de Páscoa de última hora, né? E aí, eu fui entrar num atacado perto de casa. E eu falei pra André, fica com as crianças no carro, eu vou e compro. Né? E já volto, porque se for, vai virar um evento. E aí, voltei pro carro, ele não tava. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí tinha um coelho na porta da loja, e ele falou, não teve jeito, eu tive que levar. E assim, e me veio na cabeça de, tenham sempre, fiz o ano passado, não tem problema, porque as crianças adoram, assim, não é, é bonito, é feio, é grande, é pequeno. Eles amam, assim, atrai de um jeito e querem tirar foto, abraçar, é um barato. Não, é um barato, assim, até display, uma vez a gente colocou um display da M&M, era baixinho, assim, e era o M&M mesmo. A criança abraçava aquilo. Que demais. A gente fez oficina, no Dia das Crianças a gente fez oficina de bolo, que era bolo no pote. Óbvio, a gente deixou tudo bonitinho, né? Nas bisnagas, assim, era só montar, colocar aí por cima era... Eles adoravam. Aí tinha como que chama aquele chefe lá? Aquele chapéu, como que chama aquilo? Esqueci o nome daquilo. O chapéu em si? Esqueci o nome, tem um nome aquilo, não sou da cozinha. Então. Mas aí tinha aventalzinho, tinha o chapéuzinho lá. Eles adoravam, sabe? Então, assim,
é isso, é tentar resgatar isso nas crianças também, dentro da loja, porque é o seu futuro cliente, porque está conectando com família, com pai, esses valores, né, são importantes. E pensando agora no curto prazo, ou do que vem pela frente, você vai estar na APAS, né? Queria que você falasse um pouco do que você vai fazer lá, a gente vai estar com algumas ações em conjunto, enfim, queria que você falasse um pouco sobre o momento APAS, se você quiser usar a câmera para convidar as pessoas, fique à vontade. Legal. Bom, a APA Show, né? Todo ano eu vou e tento. E todo ano eu falo assim: eu vou só 2 dias, eu vou 3. Eu acabo ficando os 4 dias. Porque é muita coisa para ver. Esse ano eu vou dar uma palestra, né? Que vai ser como despertar os 5 sentidos no PDV. A gente vai trazer alguns dados também de categorias aí que a Horus ajudou bastante a construir. A minha palestra vai ser no dia 17, às 10 horas da manhã, na parte de congresso. Fora isso, N reuniões ali agendadas com os principais fornecedores, também para a gente fomentar mais negócios, conhecer lançamentos, conhecer produtos. E também vou estar ali uma part-time, ali, dar uma espiadinha com o time da Horus que vai estar presente, para conectar, de repente, alguém que tem interesse em conhecer mais sobre a Horus, que é uma parceria que a gente fez recente, né, Bru? Sim, que tá dando super certo. Sim. Isso. Acho que o momento de conseguir mostrar os dados através de uma palestra, de mostrar a conexão, acho que é super importante. Então, convido todo mundo a assistir. Né? A Fernanda vai estar lá presente e a Horus vai estar presente junto. Sim. Obrigada pelas informações. É sempre uma dificuldade, às vezes, quando você está montando, né, uma palestra, até para não pegar dados internos ou sensíveis, a gente pegar dados de mercado, que isso fomenta o argumento, né, que você está falando ali. Então, bem bacana. Obrigada aí por nos ajudar. Imagina, obrigada a você. Bom, a gente está chegando ao fim e eu queria te fazer uma pergunta. Como que você se vê daqui 2, 3 anos? Se você tivesse que olhar para a Fernanda daqui 2, 3 anos, o que você diria? O que você espera? Para onde você está caminhando? Quando a gente pensa... Eu acho que é curto prazo, 2, 3 anos. Curto prazo, Passa fácil, assim, ó. O que você diria para a Fernanda daqui 2, 3 anos? Eu acho que algumas coisas não vão mudar, sabe? Essa coisa de ser acelerada, de não sei o que, de acordar com a cabeça a milhão. E o Douglas falando, meu, você já reparou quantas palavras você falou desde que você acordou? Porque eu acordo, assim, então, desculpa, isso não vai mudar. As ideias malucas também, acho que não. Mas eu acho que quanto mais tempo vai passando, a gente vai entendendo o que é prioridade, o que dá pra fazer depois, o que dá certo, o que não dá. Então, eu acho que uma Fernanda, obviamente, aí mais... não sei como que seria essa palavra, assim, mais pé no chão? Não é essa palavra. Eu acho que você é pé no chão, mas talvez mais ciente do que você acha que tem que fazer, priorizar, Isso, né? O que faz sentido pro seu momento de vida. Acho que é um pouco disso. Exato, pelo momento de vida. Então, às vezes você quer fazer tudo o tempo inteiro e às vezes você acaba se desgastando, né? Você dá conta de fazer, mas você acaba se desgastando bastante, né? Porque exige tempo, exige atenção, né? Ainda mais a gente que trabalha ali com o tempo inteiro números e não sei o quê, enfim. Sim, Relacionamento uma com vida pessoas, louca. exato. Então, não sei. Eu acho que muita coisa não vai mudar, mas eu me vejo com ações assim, mais focadas em algumas coisas que eu acho que vão fazer mais sentido. Tá bom. E se vier filhos, que ela falou? Então, menina, aí como é que vai a prioridade... Como é que aí vai a prioridade vai mudar. Vai ser igual você, fazendo live, fazendo reunião. Gente, só um minutinho que eu preciso amamentar. Liga a câmera, amamenta. Eu me vejo assim, Bruna. Eu queria fazer um depoimento aqui. Acho que ela tocou no assunto super importante, porque eu estava entregando um projeto quando a Ana Clara nasceu. E foi durante a pandemia. Então, já aconteceram muitas coisas diferentes, porque entregar um projeto para um board de varejo online não é uma coisa natural, e o Dalben foi super aberto nesse sentido. A Ana Clara tinha meses, 2 meses, eu fechei um projeto com a Fê uma semana, um outro projeto, né, que a gente estava fazendo uma semana antes, e eu realmente tive que parar, porque a reunião era 3 horas de apresentação, e eu falei, eu preciso parar para amamentar, então tive meus 30 minutos, e para mim, o que eu tenho dito, Fê, é que esse tipo de atitude é esse tipo de pessoa que eu quero estar junto, né? Então, não é vender por vender, não é fazer por fazer, são essas pessoas que cultivam esse relacionamento, que entendem seu momento, né? Então,
gratidão, não sei se eu tive a oportunidade Não, imagina. mas fez diferença você e todo o time da Albem de falar, não, vamos parar, a Bruna tem que amamentar. Lógico, pelo amor Isso. de Deus. Mas é que não é lógico, veja. Pô, não sei, pelo menos na minha cabeça. Mas fez diferença e eu acho que foi necessário. Acho que Deus falou, tinha que ser o projeto da Albem para acontecer nesse momento. E foi ótimo. Inclusive, a gente fez o projeto naquele tempo. Quanto tempo faz isso? 3, 4 anos? Foi 2020, eu acho. 3 anos. E eu peguei esses dias a pesquisa, olhei de novo. Então, né, você vê como é uma coisa, um trabalho que, poxa, rendeu muitos frutos e rende até hoje, né? Inclusive, a comunicação do programa Estilo agora que tá mudando, hoje eu falei com a agência, se baseie nas personas, eu quero representação gráfica, né? As imagens nas personas, nessas personas aqui, acho que não sei. Que legal, Então, assim, porque realmente é algo que a gente tem a informação ali, vamos usar, né? Depois que tiver público, você me mostra. Pra eu entender. É legal a gente ver esse desdobramento, né? E é isso. Dá pra usar por muito tempo, tem aprendizados por muito tempo. E tem coisas que você vai absorver depois de um tempo, né? A pesquisa faz isso com a gente. Fê. Obrigada. Chega. Obrigada, foi ótimo. Acho que a gente iniciou com chave de ouro. A conversa foi super boa. Espero que você tenha gostado. Adorei, obrigada. E espero que vocês também tenham curtido. A gente vai disponibilizar aí em diferentes canais para vocês ouvirem e tragam aí opiniões. Quero que vocês participem dizendo quem que quer entrevistar, né? Que acho que isso é legal. Não é um programa que eu decido. Quero que vocês participem e gratidão, foi incrível. Imagina, eu que agradeço. O duro que isso vai ficar gravado, né? Você vai ficar gravado. 2, 3 anos. Meu Deus do céu. Me aguardem. Obrigada, viu? E muito sucesso. O projeto é lindo, o projeto é incrível. Você é maravilhosa, não tem o que falar. Eu acho que a gente se cruzou por vários bons motivos, né? Na nossa vida profissional, inclusive pessoal, né? A gente conseguiu separar muito bem isso e ao mesmo tempo, escolher frutos bons disso, né? Então, é isso. A gente aprende muito uma com a outra, a gente respeita muito o espaço da outra e a gente está sempre juntas. Às vezes a gente está distante, mas a gente está sempre junta, uma pensando na outra. Então, não podia ser outra pessoa aqui. Obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Sucesso, já deu muito certo. Amém. Obrigada. Obrigada.